Agora 9h34 aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, neste sabadão, feriado da Proclamação da República. Você sabe que durante o Jornal Gente a gente também aproveita aqui nosso espaço para te contar, traçar um panorama dos setores que movimentam a economia do Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais de um setor que é razoavelmente novo aqui no nosso país. E aí eu estou falando do setor de bets, cuja regulamentação começou a entrar em vigor plenamente no comecinho desse ano, ou seja, a gente ainda não tem um ano do setor funcionando sob essas novas regras, e é um setor que movimenta muito dinheiro, gera patrocínios, gera impostos. Há também polêmicas relacionadas ao setor, é claro, sobre as quais a gente vai falar agora, e a luta do setor contra os ilegais. É por isso que eu já dou aqui as boas-vindas ao André Gelfi. Ele é diretor conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro do Jogo Responsável. André, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Vamos começar colocando o nosso ouvinte aqui na mesma página. Quando a gente fala do setor de bets no Brasil, a gente está falando de quanto dinheiro, quantas empresas, quantos empregos e qual é a arrecadação que esse setor gera para o poder público. A gente está falando de um setor que hoje tem 82 empresas autorizadas. É um setor que a gente projeta que vai faturar por volta de 35 a 40 bilhões de reais anualizado. Isso falando do mercado formal. Como você bem colocou, a gente tem um grande desafio aí com relação à regulamentação que é recente, conseguir de fato capturar toda essa atividade, né? O Brasil ficou durante 6 anos sem uma regulamentação, desde que as apostas foram legalizadas no Brasil, e a gente tem o desafio de formalizar e trazer para a regulamentação toda essa atividade. Hoje a gente estima que esse mercado, segundo estudos recentes, esse mercado clandestino ele é mais do que 50% do mercado. Existe uma concorrência desleal e riscos para a população com a oferta do mercado clandestino. Falando um pouquinho mais sobre isso, André, como é que o mercado ilegal, clandestino, consegue chegar ali à ponta final, ao usuário, e quem que devia fiscalizar essa operação? O mercado clandestino ele está acessível na internet, né? Um site.com não é um site regulado, né? Se não é .bet.br, é um site clandestino. A população precisa saber disso. Esse site clandestino é um site que não vai ter seus produtos certificados, ou seja, pagamento de prêmios é um risco, pode ser que o prêmio não seja pago. São sites que não necessariamente têm todos os filtros para evitar a presença de menores de idade. Usualmente são aquelas falsas promessas, como se a aposta fosse um meio de vida, se fosse uma forma de ganhar dinheiro. A aposta é entretenimento, né? A aposta não é uma forma de você enriquecer. É entretenimento e essa mensagem quem dá são os sites regulados. É tanto a comunicação quanto os filtros, a questão dos jogos, enfim, é muito diferente o .bet.br do mercado clandestino. E a fiscalização cabe a quem? A fiscalização cabe à Secretaria de Prêmios e Apostas, ao COAF e ao Banco Central. É um efeito coordenado para, de fato, desligar esses sites e evitar que a gente tenha esse tipo de dinâmica na sociedade brasileira. E o setor tem sentido a ação desses órgãos e efetividade nela também? Olha, o mercado ele é recente. A gente está no mês de novembro. O mercado foi regulamentado em janeiro. A gente tem hoje 50% do mercado formalizado e os outros 50% ainda nessa situação de clandestinidade. Eu acho que muito já foi feito, mas a gente ainda está no meio do caminho. A gente tem muito a ser feito enquanto a meios de pagamento, enquanto a publicidade, principalmente nas plataformas digitais. Tem regulamentação pendente dos fornecedores dos jogos, o risco que eu comentei no primeiro momento. Enfim, muito já foi feito, mas temos ainda um largo caminho até que a regulamentação esteja madura e a fiscalização acontecer de forma eficiente. O André, a gente sabe que nesse ambiente de internet, o jogo existe há muito tempo, né? Não só nele, né? Quanto tempo existe o jogo no Brasil? Nunca foi permitido, a não ser nas loterias oficiais, nunca foi regulamentado e, por isso, também nunca permitiu nem controle, nem geração de arrecadação para a União e para os estados e municípios.
A partir do momento em que esse tipo de aposta foi legalizado e regulamentado no Brasil, como é que funciona a tributação do setor? Hoje, a tributação do setor, a gente tem um imposto específico do setor de apostas, são 12% sobre o faturamento das empresas. Soma-se esses impostos, os impostos sobre consumo, PIS, COFINS e ISS, a gente tem uma carga tributária de por volta de 25%, fora os impostos sobre a renda, né, que tem o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma base de 34% sobre a renda. A carga acumulada, ela passa de 35%, depende da margem de cada empresa. A gente é válido a gente colocar que o mercado, ele é um mercado recente, as empresas ainda estão investindo. E essa discussão, essa pergunta é pertinente, porque tem uma discussão em paralelo acontecendo no Congresso sobre o aumento dos impostos das bets, né? A percepção é de que as bets, como investem em marketing, no mercado que está se estabelecendo, que tem o desafio de se formalizar, existe uma percepção de que as bets ganham muito dinheiro. Isso não é verdade. As bets, na verdade, estão investindo para encontrar um lugar ao sol e tem um desafio de formalização do mercado, né? De sair da clandestinidade. Você, na situação em que você tem mais da metade do mercado na clandestinidade, você falar de aumento de impostos, você só está jogando o movimento de volta na clandestinidade. É um tiro que pode sair pela culatra. Pelo que você está acompanhando, porque isso está agora em pauta, vai e volta no Congresso Nacional, até com o governo federal tentando achar novas fontes de arrecadação para fechar as contas, né? Em que pé que está essa discussão agora no Congresso, André? Essa discussão está acontecendo tanto na Câmara quanto no Senado e, como você bem colocou, o governo está tentando encontrar uma forma de fechar as contas. A melhor forma de fechar as contas, no nosso entendimento, é, de fato, trabalhar em cima da fiscalização. Para cada 5 pontos desse mercado informal que são formalizados, a gente está falando de R$ 1 bilhão de arrecadação. O caminho mais fácil é aumentar a alíquota, mas esse caminho não é efetivo. A gente entende que a fiscalização dá um pouco mais de trabalho, mas é a forma efetiva de você, de fato, conseguir melhores resultados enquanto arrecadação. Agora, é importante que se diga que as bets, o tamanho do mercado das bets, pelo que eu coloquei, de 36 a 40 bilhões de reais, ele está longe de ser um mercado que tem a capacidade de resolver o problema fiscal do Brasil. A gente está falando de um mercado que tem uma capacidade limitada de arrecadação diante do desafio fiscal que o governo tem. Então, quando a gente é lembrado com relação a esse assunto, a gente tem que deixar claro que essa é uma medida que não vai resolver o problema. A gente está falando de um setor que tem um grande desafio de se formalizar, que está se estabelecendo, e aumento de impostos de forma isolada vai ser um tiro que vai sair pela culatra, inevitavelmente. A gente está conversando aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, agora 9h42, com o diretor conselheiro, cofundador do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, André Gelfi. André, sempre que a gente fala desse assunto, e a gente está traçando aqui um panorama do setor para o nosso ouvinte, a gente fala também a respeito da aposta responsável e, é claro, do outro lado, que é a adição ao jogo. Como é que o setor vê essas questões e como trabalha com isso? A nossa principal preocupação com relação ao jogo clandestino é justamente essa dinâmica que eu coloquei anteriormente, né? As falsas promessas, a publicidade como ela é feita pelo mercado clandestino, ela está induzindo você ao ledo engano de que vai ali ter um benefício fácil e rápido, e você pode se perder a partir dessa dinâmica, apostar mais do que poderia. Isso é absolutamente indesejado. Então, a nossa questão, quando a gente fala de jogo responsável, tem um sentido, inclusive, mais amplo do que, de fato, você cuidar daquele apostador que passa do ponto. É o mercado trabalhar de outra forma, enquanto a comunicação, enquanto a todas as questões técnicas para você de monitorar o apostador, saber o que o apostador precisa e ser proativo e colocar para ele, olha, eu acho que você pode ter passado do ponto aqui, vamos olhar para isso, vamos diminuir o ritmo, vamos entender melhor como essa atividade funciona. Então, tem toda uma questão de conscientização, tem toda uma questão dos controles que a gente adota no mercado regulado,
é um processo, né? O mercado é muito novo e a questão do jogo responsável, para que isso seja uma alternativa de entretenimento, onde a gente tem ali confraternização, contato com o esporte e um consumo saudável, é o nosso grande desafio, além do combate ao mercado clandestino dentro do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. As plataformas hoje, claro, as legalizadas, elas têm hoje instrumentos para dar essa red flag para o apostador, falar, olha, você está passando do ponto? As empresas que foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, elas têm que cumprir com as exigências da portaria 1231 do Ministério da Fazenda, que tratam justamente sobre as políticas de jogo responsável e sobre as ferramentas que são exigidas para você lidar com o apostador. E é exatamente isso, o apostador entrar, o apostador definir um limite, o apostador ser contactado quando ele passa daquele limite e no limite usando a mesma palavra, no limite dessa história toda, inclusive a autoexclusão, a requisição de autoexclusão da plataforma, para que você não possa, no momento de fraqueza, se for o caso, acessar a plataforma e fazer uma aposta e se prejudicar por causa disso. Essas medidas, elas estão amadurecendo, inclusive, existe uma nova exigência por parte do Ministério com relação à questão da autoexclusão, para que a gente tenha um cadastro único de autoexcluídos e que nenhuma plataforma possa acessar esses CPFs e quando esses CPFs são parte da base dessas empresas, que ele seja bloqueado. Enfim, são medidas de aprimoramento da regulação que nós vemos de forma muito positiva. André, a gente teve recentemente uma decisão do governo federal pedindo às plataformas que bloqueassem a utilização de recursos oriundos do Bolsa Família em apostas. Como é que isso está funcionando? A gente está em plena etapa de conclusão desse trabalho técnico, né? É um trabalho que começou a partir da publicação da portaria e ele deve ser concluído nos próximos 30 dias. A partir do vencimento desse prazo, os operadores regulados eles têm que bloquear os CPFs de usuários dos programas sociais que estejam nas suas bases de clientes e adotar o procedimento de não aceitar a abertura de contas de usuários dos benefícios sociais. Esse é um trabalho técnico de integração do banco de dados público do governo federal às plataformas, às bets reguladas. Se a gente fosse comparar hoje o setor de bets no Brasil com o que existe em outros países, em que pé que a gente está? E qual é o país onde, na sua visão, esse setor já está maduro e opera de uma forma com uma regulação efetiva? A nossa regulamentação, como ela foi concluída recentemente, ela é muito moderna. Ela foi feita com base nas melhores práticas internacionais e nós entendemos dentro do Instituto que ela é bastante eficaz enquanto a concepção, modelo de competição, a proteção do apostador, a integridade dos jogos, ela é muito moderna. A gente tem um desafio de formalização desse mercado, né, que é um mercado muito recente. O Brasil já tem um mercado, pelo tamanho da economia, pela nossa população, um mercado expressivo, que deve estar entre o terceiro a quinto maior do mundo, dependendo das fontes de comparação. Ele é um mercado que tem tudo para se colocar entre os mercados de referência no âmbito global, pela própria modernidade do marco regulatório. Hoje, a nossa referência são os mercados europeus, principalmente o mercado inglês, o italiano, o espanhol, que são mercados que conseguiram atingir um grau de formalização bastante elevado. O mercado clandestino é residual, tem um ambiente competitivo, produtos que são interessantes do ponto de vista social enquanto entretenimento, e são mercados que arrecadam e cumprem o papel social, arrecadando impostos de forma saudável para os governos desses países referenciados aqui. A nossa referência são os mercados europeus. Eu achei que você fosse falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são considerados mercado padrão nesse setor de bets? É uma ótima pergunta. Os Estados Unidos têm uma regulamentação muito recente no âmbito estadual
e o mercado pujante, que vem crescendo, agora com desafios de mercados que acabam de ser regulamentados, né? Não muito diferentes dos brasileiros. Ajuste fino de regulamentação. Não são mercados que têm um histórico ainda que a gente possa colocar como referência. Acho que é prematuro. Eu prefiro trazer os exemplos europeus, que são mercados consolidados, são mercados que têm toda uma história de evolução e a gente sabe, conhece os desafios pelos quais eles passaram. E acho que tem mais estofo para a gente olhar enquanto aprendizado e adoção de melhores práticas aqui, comparação, inclusive, com a realidade do mercado brasileiro nesse momento. André, aqui na Rádio Bandeirantes a gente transmite muito futebol e quem está conosco provavelmente gosta de futebol e acompanha os campeonatos. Hoje, acho que praticamente todos os times têm algum tipo de contrato com uma empresa de bet, né? Como é que funciona isso e qual que é a participação do futebol no setor, tanto em termos de apostas quanto também de investimento ligado, por exemplo, à camisa de clubes e outras formas de patrocínio? Existe uma grande simbiose entre uma empresa de apostas e a paixão nacional, o futebol, né? O futebol é, por uma larga diferença, o esporte onde existe maior engajamento com as apostas. E a gente, com esse desafio que temos, né, de canalizar o mercado para regulamentação, a gente está falando de uma mudança de hábito, né? O consumidor estar apostando num site não autorizado para ele passar a apostar num site autorizado. Existe investimento das empresas em colocar a marca, né? Quem não é visto não é lembrado, para trazer atenção para essas marcas dessas empresas que hoje são regulamentadas no Brasil. Os patrocínios que hoje a gente vê no futebol são de empresas regulamentadas, são empresas que são .bet.br. É aquela é um destino natural, né? O patrocínio do esporte sobre o qual existe mais apostas. E é um fenômeno bastante interessante o que a gente vê. Nessa semana a gente soltou um panorama, né? O Instituto contratou a consultoria LCA para fazer um panorama do nosso setor de apostas. A gente, nos últimos anos, foi responsável por um aumento substancial dos patrocínios do futebol brasileiro. Quando a gente puxa a retrospectiva, há 10 anos atrás, 70% do patrocínio do Master do futebol brasileiro era feito por empresas públicas. Hoje, 100% é feito por empresas privadas, 90% dessas empresas são empresas do nosso segmento de apostas, e esses patrocínios multiplicaram por 4. A gente está falando de mais de R$ 1 bilhão por ano de patrocínio de bets aos clubes da Série A e B no futebol brasileiro. Quando a gente fala de investimento no setor, e você diz que esse setor é um setor novo no Brasil e que ainda está amadurecendo e que está no momento de investir para depois colher, como que é essa relação? É mais capital nacional? Tem investimento estrangeiro? Qual que é o formato básico dessas empresas que operam aqui no setor de bets, André? É bem diverso. A gente tem empreendedores brasileiros e existe assim uma relevância destacada do empreendedorismo do Nordeste brasileiro. Tem um hub de tecnologia expressivo no Nordeste, né? A gente tem... Pernambuco é o segundo estado com mais empresas estabelecidas, segundo os dados do Ministério da Fazenda, no mercado brasileiro. Existe uma concentração em São Paulo e é variado. A gente tem muitas empresas internacionais, empresas com larga trajetória, empresas globais que têm licenças em diversas jurisdições, empreendedores locais, empresas, investidores internacionais interessados no potencial do mercado brasileiro. Existe uma ampla diversidade de perfis de investimento. Agora, o que eu posso dizer é que o mercado brasileiro ele atrai a atenção dos grandes operadores internacionais e a gente tem a presença de praticamente todos eles no mercado brasileiro hoje. A regulamentação está fechada ou ela ainda tem pontos em aberto que caminham nesse momento, André? A regulamentação ela está em constante revisão e aprimoramento, né? A gente vê mudanças e portarias, instruções normativas sendo publicadas e são ajustes
finos, aí, melhorias de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do processo. Eu acho que é natural que isso aconteça, principalmente no começo do mercado, né, que é o caso. A gente não tem um ano de mercado regulado ainda no Brasil. Então, para a gente terminar aqui a nossa conversa com o André Guelfi, André, quando você fala de plataformas que são reguladas e aquelas que são ilegais, além do .com ou .bet, tem mais alguma forma da pessoa fazer essa diferença? Porque a gente sabe que, puxa, a gente é exposto a tanta informação, tanto apelo, tanto input na internet que é tanta gente, por exemplo, caindo em golpe, às vezes você não percebe. Em relação ao setor, o que se orienta aqui? Quem quer participar legalmente desse mercado de bets para não cair na mão de quem não está regularizado? A tua pergunta é pertinente. Além da questão do .bet.br, nós, no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, dentro do ibjr.org, nós temos um Bet Alert, o betalert.com.br. Você coloca o nome da bet e se você apertar o botão, você vai ter ou a confirmação de que aquele site é regular, ou você vai ter um bot gritando bet, que a gente fez um link do Bet Alert com a campanha que está no ar do Instituto, que fala sobre a separação do joio e do trigo, né? Sobre o mercado clandestino, sobre o bode na sala. O bode na sala, de uma forma muito bem-humorada, é a bet clandestina. Olha, então eu queria agradecer aqui a participação ao vivo no Jornal Gente deste sábado, feriadão nacional, do André Guelfi, que é diretor conselheiro, cofundador no Instituto Brasileiro do Jogo Responsável, traçando um perfil para o nosso ouvinte desse setor e contando como as coisas andaram desde a regulamentação no mês de janeiro. Obrigada, viu, André? Bom feriado para você. Foi um prazer. Bom dia para você e para os ouvintes. Até logo. Até logo, muito obrigada.